Olá! Hoje daremos continuidade da unidade 3, Formação do Brasil Colonial, do capítulo 10, Estado e Religião, a segunda parte. Igreja Católica e Vida Colonial. Na colonização do Brasil, a Igreja Católica ela teve um papel muito importante. Vamos ver por quê. Primeiro, o catolicismo era a religião oficial do Brasil. Significa dizer o quê? Que todos os que faziam parte dessa sociedade, desse reino, deveriam obrigatoriamente ser católicos. Não podia ter outra religião a não ser o catolicismo. Aqueles que não quiseram seguir a religião católica poderiam sofrer perseguições severamente. Além disso, havia um acordo entre a Igreja Católica e o governo de Portugal. Vamos ver que acordo era esse. Esse acordo tinha um nome. Esse acordo era chamado de Pedroado. O que é que ele determinava? Uma série de deveres e direitos da coroa, quer dizer, de Portugal, em relação à igreja. Vamos ver agora os principais pontos desse acordo. Primeiro, vamos ver qual eram os deveres que Portugal tinha, certo? Com a igreja. Ele tinha o dever de promover a expansão do catolicismo em todas as terras conquistadas pelos portugueses, que significa dizer o quê? Que não só era o Brasil. Qualquer território que Portugal conquistasse tinha o catolicismo, seria a religião oficial. Construir templos e cuidar de sua conservação. Remunerar os sacerdotes pelo seu trabalho religioso. E o direito que a coroa tinha? Nomear bispo e indicar a criação de dioceses e recolher o dízimo, né? Então, você vê aí que ele tinha deveres, mas também tinha direitos, certo? Bom, então a gente começa a perceber que em vários momentos ocorreram conflitos. Entre quem? Entre membros da igreja, colonos e autoridades da coroa. Você vê que tem três setores aí que termina entrando em conflito, que termina não se entendendo. Na realidade, existia uma espécie de divisão das terras entre o Estado e a igreja, porque nessa época as terras eram muito valorizadas. Então, qual era o papel do Estado? Qual era a função do Estado? Era administrar a colônia, decidindo, por exemplo, as formas de ocupação, povoamento, produção econômica e etc. Essa era a função do Estado na colônia. Significa dizer o quê? Que a coroa de Portugal tinha essa função. Já quem participava da igreja, né, os bispos, os padres, os papas, eles tinham a tarefa de ensinar a obediência a Deus e ao rei. Veja só, eles tinham que ensinar que todos que faziam parte dessa sociedade da colônia, elas tinham que obedecer a Deus e ao rei. O rei, nessa época, era como se fosse um representante de Deus na terra. As atividades religiosas, né, quase todo dia estavam presentes no dia a dia da população. Como, por exemplo, né, o batismo, o casamento, as missas, eram cerimônias que estavam presentes no cotidiano de toda a população, né? Como também a questão da morte. Então, durante as missas era muito engraçado, porque o sermão do padre, ele não servia apenas para aplicar a palavra de Deus, né?
ele aproveitava o sermão para divulgar informações sobre a vida na colônia, inclusive anunciando notícias na comunidade, né? É muito interessante isso, porque ele aproveitava aquele momento que estava todo mundo ali reunido para anunciar notícias que tinham interesse social. Quanto à Inquisição colonial. A Inquisição colonial, ela foi diferente. Primeiro, era uma Inquisição católica, exclusivamente de quem? Da Igreja Católica. Então, na América Espanhola, quer dizer, na Espanha, ela surgiu de uma forma e em Portugal de outra. É o que a gente vai ver agora, né? Como foi essa Inquisição na Espanha e como foi em Portugal. Primeiramente, na Espanha, eles criaram os tribunais do Santo Ofício na América, né? Então, assim, eles criaram aqui, né, na América, no continente americano, o Tribunal do Santo Ofício, que isso a gente vai ver bem na frente o que é que significava esse tribunal. Esse tribunal, ele tinha como uma forma de perseguição, né? Uma forma de julgamento, entre aspas, né? Que eles achavam que estava julgando de uma forma correta. Então, os principais alvos perseguidos, né? Eram os judeus, protestantes e indígenas, que insistiam em manter suas crenças originais. Como eu tinha falado lá atrás, né, que eles tinham um acordo, né? Qual era o acordo? Toda colônia que era de Portugal tinha que ter a religião católica, não poderia ter outra religião. Quem tivesse a coragem de praticar outro tipo de religião, eles eram perseguidos. Geralmente era quem? Como eu acabei de falar agora, judeus, protestantes e indígenas. Isso na Espanha. Já os portugueses, eles não criaram, né, o Santo Ofício aqui. Eles mandaram para cá, veio de Portugal para cá, né, representantes do Tribunal da Inquisição. Enquanto a Espanha criou aqui esse órgão, Portugal não criou. Portugal, quando precisava, mandava de lá para cá. Eram os comissários e as visitações. Então, nas visitações, foram perseguidas pessoas acusadas de praticar crimes contra a fé, como cristãos novos e protestantes. Então, esses cristãos novos eram pessoas que recentemente, né, estavam tendo uma nova religião. E protestantes, né, eles eram perseguidos, eles eram considerados como criminosos, né? Por quê? Porque eles não estavam seguindo a religião católica. Bom, geralmente, quem não seguia a religião católica, eles chamavam de blasfêmia, né? Eram os acusados, né? Ou também era perseguido aqueles que praticavam rituais de feitiçaria e curas. Também foram perseguidos e reprimidos pelo Tribunal da Inquisição. Bom, a gente começa a ver que não só foram eles que foram perseguidos. Os homossexuais e os acusados de se envolverem com prostituição. Você vê que tinha uma vasta motivos para ser perseguidos, né? Mesmo que esses motivos não fossem justos, mas para eles nessa época era. Em diversas localidades da América Portuguesa, a Inquisição montou uma rede de denunciantes que, com a ajuda de padres, enviava os suspeitos para responderem a processos no Tribunal do Santo Ofício de Lisboa. Então, para você ver que, na realidade, quem denunciava era o padre daquela comunidade, né? Como é que seriam as penas? Como é que as pessoas eram castigadas? Então, variavam conforme a gravidade da acusação. Então, os acusados podiam ser punidos com doutrinação, como missas, peregrinações, perda dos bens, degredo, que é o afastamento forçado do sujeito de sua casa. Ele era expulso de sua casa.
ou até a mesma morte. Ia depender de como eles iam julgar e qual era a gravidade da pena deles. Aqui a gente está vendo duas figuras, né, de tipo de inquisição. O cara sendo Então, aqui a gente vê o cara sendo torturado, né? E do outro lado, a fogueira, que era o mais conhecido, né? Geralmente, quando era principalmente tipo de feitiçaria, então que eles chamavam de bruxa, era queimada em praça pública, né? Onde todo mundo assistia, né? De certa forma, parecia um espetáculo. Religiosidades coloniais. Então, na vida cotidiana, né, dessa população, tinha práticas religiosas diferentes do catolicismo oficial. Foi comum surgirem religiosidades populares, que misturavam crenças católicas com crenças de origem indígena e africana. Porque a gente sabe que na colônia, né, um índio, ele tinha seus rituais, ele tinha sua maneira de pensar, de ver o mundo, de ver Deus, como os africanos, né? Era completamente diferente do catolicismo. Vamos começar a ver sobre religiões africanas, né? Vendo a questão quando os africanos chegaram aqui no Brasil escravizados. A religião é um aspecto fundamental das culturas africanas e sua força não foi apagada pela violência da escravidão. Quer dizer, mesmo ele chegando aqui, ter que ser submetido à religião católica, escondido, eles conseguiam praticar a religião deles. Diferentes povos passaram a conviver e recriaram seus modos de vida no Brasil. Aqui mesclaram suas crenças e criaram religiões afro-brasileiras, como o tambor de Mina, maranhense, o Xangô pernambucano, o candomblé baiano e o batuque gaúcho, né? Quer dizer, houve uma mistura, né? Houve uma mistura, até porque eles tiveram que ficar aqui e no decorrer do tempo, né, foi tendo uma flexibilidade e foi conseguindo encaixar todo esse ritual que eles trouxeram da África. No Brasil colonial, as religiões afro-brasileiras foram perseguidas pelo colonizador europeu e cristão, que encarava suas cerimônias como perigosas, manifestações de pecado, idolatria e feitiçaria. Eles diziam até que era coisa do demônio, que não era coisa de Deus, que essa não era religião, entendeu? Então, por isso que eles eram muito perseguidos. Eles não entendiam que era outra cultura, que era uma coisa, era o olhar deles diante de Deus, diante do mundo. Eles não entendiam isso. Eles achavam que tudo que eles faziam era uma coisa do demônio. Aqui a gente vai ver ó, o tambor de Mina, Xangô pernambucano, batuque gaúcho e candomblé baiano. Você vê que é uma mistura e tem uns que até é bem parecido. Então, apesar de tudo, né, essas religiões conquistaram pessoas e conseguiram preservar suas tradições, não morreram, né? Mesmo sendo perseguido, aos poucos, aos troncos e barrancos, eles foram enfrentando e até hoje existe, né? E são respeitados. Bom, as religiões indígenas. Então, aqueles índios que conseguiram evitar o contato com os portugueses mantiveram suas religiões. As mais comuns foram as santidades. Santidade foi um nome dado pelos jesuítas a uma cerimônia tradicional dos Tupi. Tupi era uma tribo indígena. Estado e tolerância religiosa. Então, a separação entre igreja e Estado é uma característica de muitas sociedades atuais, né? A gente vê isso. Isso não impede que grupos religiosos participem da vida política e defendam seus pontos de vista. Então, a gente hoje vê deputado, senador, vereador, né, de outras religiões fazendo parte
da vida política. Os estados laicos, onde não há uma religião oficial, que foi o caso do Brasil, né, colônia, hoje, claro, graças a Deus, nós temos um Brasil laico. Como é o caso do Brasil, devem garantir que os cidadãos possam praticar sua religião e respeitam as religiões dos outros. Então, hoje se tornou lei, né? Então, hoje você pode praticar sua religião, contanto que seja uma religião que não prejudique o outro, né? Então, ela é respeitada, como a gente também tem que respeitar as dos outros. Ao mesmo tempo, os seguidores das diferentes religiões devem conviver e respeitar os demais grupos religiosos, que isso é muito importante, né? Então, aqui a gente vai terminando, concluindo o capítulo 10. Logo a seguir, vem a atividade.